Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. As últimas horas foram marcadas por diversos acidentes de trânsito aqui no município e também em rodovia da região, fazendo como vítima fatal um teresopolitano. Para começar aqui, vamos mostrar um caso registrado no bairro da Fonte Santa. Olha só que situação. Aquele cruzamento da Fonte Santa, passa o caminhão, aí vem esse carro prata e não percebe a passagem da moto. Olha só a colisão. Não percebe a passagem da moto, esse carro de cor prata, e o condutor da motocicleta vai parar no outro lado da pista, sentido Soberbo. A moto e o carro seguiam sentido Além Paraíba, e após a colisão, o motociclista parou do outro lado. Mas analisante analisou essas imagens aí cedidas pelo Paulo Vicente, a impressão que a gente tem, vamos passar de novo? A impressão que a gente tem, ó, passa o caminhão e o carro avança e a moto bate no carro. Mas na imagem aberta, a impressão que a gente tem é que a moto está totalmente apagada. A gente olhou as imagens algumas vezes e a impressão que a gente tem é que a moto vem na mais completa escuridão. Olha só, cadê o farol da moto? Cadê a iluminação? Aí o veículo, acabou de passar um veículo de grande porte, já ajudando a esconder a moto, com farol alto. E o condutor do carro acaba não enxergando. Então, repetindo, a impressão que a gente tem é que nesse caso específico aí o condutor da moto acabou contribuindo com esse acidente, né? Totalmente apagado em uma rodovia de grande movimentação. Essa é a impressão que a gente tem. O outro acidente aconteceu em Cachoeira de Macacu, vitimando um policial militar. Nesse caso específico, as imagens do circuito de segurança mostram a culpa exclusiva do motorista. Olha só o que faz o condutor desse carro. Olha só o que faz o condutor desse veículo. Esse acidente foi aqui em Cachoeira de Macacu e vitimou o policial militar Igor Márcio Ribeiro Gomes, que era lotado no batalhão de choque. O carro invade a pista para entrar no posto de gasolina. Ele vinha atrás de um veículo de grande porte, ou seja, jamais uma dificuldade para o condutor da moto enxergar esse carro. E vindo atrás de um veículo de grande porte, ou seja, ele também não está enxergando o trânsito, vem atrás do ônibus, olha só o que ele faz. Vem atrás do ônibus e atravessa a pista, vitimando fatalmente o policial militar Igor Márcio, de 45 anos, morador aqui de Teresópolis, lotado do batalhão de choque do Rio de Janeiro. Mas o flagrante, um absurdo do trânsito, a quantidade de pessoas dirigindo dessa maneira. O motorista sequer diminui a velocidade, do jeito que ele vem e entra no posto de gasolina. Vitimou esse policial militar fatalmente, deixa uma família em luto e poderia ter feito estrago ainda maior. O caminhão freou, passou por cima parcialmente da motocicleta ainda. O caminhão poderia ter invadido a pista contrária se viesse um carro ou outra moto, mais vítimas fatais, em consequência desse irresponsável desse veículo de cor preta. Outro acidente envolvendo moto e carro foi registrado na Teresópolis, Friburgo. O repórter José Carlos dos Santos, o Cacau Repórter, esteve no local. A gente mantém a distância por conta da gravidade, né, das lesões, para a gente não expor os nossos seguidores e muito menos identificar a vítima, tá? A moto do rapaz, o carro envolvido tá ali. A moto dele está próxima aqui do local também e você está acompanhando o atendimento a um motociclista vítima de acidente, quilômetro 6, aqui em Albuquerque. A vítima está consciente, acabei de ver agora, vítima consciente, graças a Deus, vítima consciente, mas mesmo assim as lesões são lesões que precisam ser melhor verificadas no hospital. Por isso que a vítima nesse momento está sendo atendida e vai ser encaminhada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis, tá? Exatamente isso, vítima consciente. O rapaz estava sozinho na moto e o acidente ocorreu aqui na RJ 130 Teresópolis, Friburgo. Você está acompanhando o trabalho do 16º, são 4 viaturas
os outros bombeiros militares estão mantendo o trânsito no sistema pare e siga. A polícia rodoviária estadual, né, o BPRV, que fica próximo aqui, já está vindo para o local para assumir a ocorrência e levar o caso para a 110ª DP. Na Avenida JJ de Araújo Regadas, o Parque Regadas, no centro da cidade, uma pessoa foi vítima de atropelamento. Saiu o registro e também foi feito pelo Cacau, naquela faixa de pedestres, quase no final do Parque Regadas, próximo ao encontro com a Praça Olímpica Luiz de Camões. Uma pessoa atravessava na faixa quando foi atropelada por um veículo. Essa faixa aí é uma das faixas aí que os motoristas não costumam respeitar. Quem passa ali frequentemente sabe disso. O motorista vem prestando atenção lá no sinal, lá na frente, e entra na avenida ali, entra no Delfim Moreira rapidamente e acaba atingindo o pedestre. É preciso ter muita atenção, o trânsito cada vez mais confuso, 107 mil veículos já registrados no município e, por outro lado, nenhum tipo de pensamento em organização para que a gente possa diminuir não só esse tipo de situação, mas também os problemas registrados diariamente em relação aos engarrafamentos. Falando em trânsito, o Detran reativou uma parceria com a Polícia Militar para realizar operações para retirar de circulação veículos e motoristas em situação irregular. A retomada desse trabalho teve início no fim de semana, envolvendo aí 4 municípios, entre eles Petrópolis. Está aí Petrópolis, cidade vizinha, e a previsão é que em breve o trabalho também seja realizado aqui em Teresópolis. Segundo a assessoria de comunicação do Detran, 15 veículos foram apreendidos e 236 multas foram emitidas nessas ações do fim de semana. Em um dos casos, 2 indivíduos foram conduzidos para a delegacia porque o carro que eles estavam usava uma placa de outro carro roubado. Olha só. Bom, essa parceria envolve aí a questão de segurança pública, repressão aos criminosos que circulam pelas vias urbanas, utilizando motos e carros, e também a identificação de veículos irregulares e motoristas sem habilitação. Essa nova etapa do trabalho do Detran é tipo a lei seca, nesse esquema de parceria PM-Detran, mas agora tendo como foco as questões do trânsito. Lembrando que em agosto, sempre começa em agosto, começa a vencer aquele calendário de licenciamento, agora de agosto em diante, aí o Detran volta para a rua para fazer essas operações aí para apreender carros em situação irregular e, em alguns casos, motoristas envolvidos em atos criminosos. Hoje cedo você viu aqui na Diário TV, no programa Rafaela Pedra, um vídeo, uma coisa absurda, Parece uma coisa pequena, mas que pode desencadear diversos outros delitos. Uma pessoa furtando uma planta, um cipreste, um pinheiro, na calçada de uma residência no bairro de Iucas. Só que ela não contava que a residência tinha sistema de segurança. Neste último domingo, por volta das 11 horas da noite, câmeras de segurança flagraram o momento que um homem desembarca de um carro e arranca com as mãos uma muda de pinheiro da espécie cipreste italiano, plantado em um canteiro na calçada de uma casa no bairro de Iucas. O dono do imóvel não deixou por menos. De posse das imagens, acionou a Polícia Militar, que conseguiu identificar o automóvel, seu proprietário, e em menos de 12 horas do furto chegou até o suspeito, que confessou o crime. O criminoso ainda tentou devolver aos policiais a planta furtada, mas foi conduzido ao local do crime para que ele mesmo replantasse o pinheiro de onde havia sido retirado. A nossa equipe veio até a uma loja de plantas, uma loja conhecida aqui na cidade que vende plantas ornamentais, para perguntar aqui para as pessoas que vendem a planta, para o proprietário, qual o valor de um cipreste italiano, que é justamente essa planta que foi furtada, Esse é um cipreste italiano, da mesma espécie que foi furtada no bairro de Iucas, custa por volta de R$100. Esse delito é constantemente cometido nos canteiros de vários bairros da cidade, onde não há monitoramento. É o caso, por exemplo,
das hortênsias que foram plantadas por iniciativa de um grupo de empresários adornando a entrada da cidade no Soberbo. Muitas mudas foram extraídas dos canteiros e sobraram poucas das que foram plantadas na ocasião do projeto inicial. Até o fechamento dessa matéria, não obtivemos informações sobre como foi enquadrado o homem flagrado cometendo o delito. Agora vejam vocês, né? Impressionante essas imagens. A gente tem até as imagens aqui para passar de novo, porque se contar ninguém acredita, né? Vem lá, para o carro, 11h30 da noite, um carro de fácil identificação e retira o pinheirinho ali, né? Retira para levar, plantar em casa, seja lá o que vai fazer. E por causa de uma planta que custa R$100, acaba ganhando uma anotação na ficha criminal e o risco de pegar até 4 anos de cadeia. Não pega mais, porque esses delitos aí de menor potencial têm sido convertidos em multa, fiança, mas no final das contas a anotação criminal vai estar lá. Furto de um pinheiro. R$100. R$100 vai ganhar uma anotação, sem contar a vergonha, né? E não deu uma volta de Corolla, né? Passeou no Corolla da PM, mas acho que não vale a pena não, né? Por causa de R$100, e como disse o Bandeira aí na reportagem, infelizmente essa situação é comum, né? Quantas vezes sumiram lá as hortênsias lá na entrada da cidade, uma campanha feita por empresários e associações da cidade para plantar hortênsias, quantas desapareceram aí por causa de pessoas como essa? No lugar de comprar a planta, vai lá e retira do próximo. E depois, se repetirem no quintal dela, é capaz de procurar a polícia para reclamar, né, para denunciar. Brincadeira. Vamos agora a uma notícia preocupante, divulgada para a 110ª Delegacia de Polícia. Mais um preso acusado de estupro e a vítima, a própria filha, uma menina de apenas 13 anos. Essa situação foi destaque aí na página da Polícia Civil do Estado do Rio. Segundo a nota, policiais da 110ª DP, com apoio de policiais da 112ª Delegacia do Carmo, estiveram na localidade de Córrego das Pedras, no 3º distrito de Teresópolis, fica ali pertinho de Venda Nova, do outro lado de Venda Nova ali, para prender um homem acusado que foi denunciado pela filha, que era abusada desde os 13 anos, né? Ela, que ainda é menor de idade, contou que os abusos aconteciam quando a madrasta saía de casa. A menina também contou que sofria inúmeras agressões e ameaças, além de ser obrigada, junto com os irmãos, que também são menores de idade, a trabalhar em lavouras. Essa criança também, segundo informado pela polícia, era ainda acusada de cuidar do irmão mais novo. Esse homem aí foi preso aqui na 110ª Delegacia de Polícia, ficou um período aqui no xadrez local e já foi levado para a unidade da Polinter, no Rio de Janeiro. Outro crime que se repete aqui na cidade é o crime ambiental, né? A gente tem falado muito disso, denúncias de desmatamento em diversos bairros, e dessa vez o flagrante foi no bairro da Posse. Essas imagens foram divulgadas pela 5ª UPAM, a Delegacia de Policiamento Ambiental, aliás, o Grupamento de Policiamento Ambiental, que é um grupamento específico da Polícia Militar, esteve lá na Estrada da Âncora, no bairro da Posse, onde vizinhos denunciaram aí o barulho de motosserra, corte de árvore, e foi identificada em uma área de aproximadamente 10 metros quadrados, inicialmente, sendo feito esse corte ilegal, né? Segundo apurou a polícia. Pediram lá o licenciamento ambiental, não tinha licenciamento ambiental, então foi identificado aí o suposto proprietário da área e o suposto autor do delito, e o caso foi registrado na 110ª Delegacia de Polícia. Infelizmente, é um tipo de delito que se repete. A cada dia, Teresópolis fica menos verde. A cada dia a gente olha para um bairro e surge um clarão, uma clareira aberta, e a gente se pergunta para onde Teresópolis está seguindo, que cidade estaremos deixando aí para nossas futuras gerações. Fechando essa passagem pela esfera policial, um caso de assalto foi registrado no bairro do Alto, mais uma vez nessa unidade aí das lojas Americanas. E novamente, como já ocorreu aqui em Teresópolis outras vezes, bandido de fora da cidade. 2 jovens aí de Bangu, no Rio de Janeiro, subiram a serra com a tentativa de assaltar as lojas Americanas, usavam um revólver calibre 38
e tentaram levar da loja um celular Motorola e R$3.000 nesse roubo. Porém, acabaram parados pela Polícia Militar, que, sendo acionada para apurar o crime, enviou equipes do Bravo, Patamos 1 e 2, setores Alfa e ainda o Charlie e o Serviço Reservado. Ou seja, todo o pessoal da rua do patrulhamento, né, acionado rapidamente, foi encaminhado lá para o bairro do Alto e conseguiu prender em flagrante essa dupla e mais uma, né? E novamente essas lojas de grande rede, né? A gente falou tanto dos ataques aí na Delfim Moreira, já tivemos casos recentes aí com troca de tiros, inclusive, em plena luz do dia. Dessa vez, felizmente, eles não tiveram tempo sequer para sacar a arma, ou não tiveram coragem, né? Bateram de frente com o 30º e voltaram para Bangu, mas não voltaram de carro, de ônibus, sei lá como eles vieram parar em Teresópolis, voltaram na caçamba da Polícia Militar. Vamos agora falar sobre o calendário de vacinação contra a Covid-19. Temos aí previsão de atendimento durante toda a semana. Atenção, juventude de Teresópolis, né? Chegou a hora dos jovens aqui da cidade. Nesta segunda foram vacinadas pessoas com 25 anos. Para esta terça-feira, previsão de atendimento 24 anos. Na quarta, pessoas de 23. Quinta-feira, 22 anos. E sexta-feira, quem tem 21 anos deve procurar alguma das unidades de saúde. Quem mora na zona urbana? Secretaria Municipal de Saúde, bairro da Tijuca. Segundo distrito, PSF Pessegueiros. E quem mora no terceiro, em frente à UBS Bom Sucesso. Está aí o calendário, a previsão é que na próxima semana, né, última semana de agosto, seja concluída a vacinação em primeira dose, vale frisar, em primeira dose, de toda a população até 18 anos no estado do Rio. A gente tem um vídeo aqui do governo federal, produzido pelo governo federal, mostrando justamente como é feita a distribuição de vacinas e essa previsão, né, para que na próxima semana a gente receba mais doses e consiga concluir essa primeira etapa da imunização. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 controla o recebimento e a distribuição das doses para estados e municípios. Para atender todo o país, o Ministério da Saúde calcula a quantidade de doses disponíveis a cada semana e divide pelo número estimado do público-alvo a ser vacinado. Com a planilha pronta, os lotes armazenados em centros especiais são despachados e chegam às capitais em até 48 horas. A partir dessa etapa, cada estado fica responsável pela distribuição aos municípios, o que deve ocorrer em até 7 dias. E cada município define a estratégia de aplicação nos postos de saúde. Estamos o tempo todo buscando encurtar esse período de retenção, que é o prazo mínimo suficiente para que outros órgãos possam proceder às suas inspeções, vistorias, os seus aclaramentos. Até a segunda semana de agosto, o governo federal entregou mais de 197 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, o suficiente para imunizar 100% dos grupos considerados prioritários. Só no mês de julho foi alcançado um novo recorde, com a distribuição de 43 milhões de vacinas. Nós estamos, no momento, num cenário epidemiológico um pouco estável, ou seja, parecido em todas as unidades. Então, assim, não há que se mandar o mais, esta ou aquela vacina mais para determinada região. No calendário do Ministério da Saúde está previsto a entrega pela Fiocruz das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 100% nacionais. E o governo trabalha para a meta de vacinar 160 milhões de brasileiros até o final deste ano. Outra notícia é sobre a ampliação da testagem em todo o país. Testagem rápida para Covid-19, com resultados entregues em até 30 minutos. Quem estava passando por esta feira de Brasília aproveitou para checar se estava ou não infectado. Estava passando para mim da feira, aí vi, mesmo já ter tomado as 2 doses da AstraZeneca, eu digo, vou fazer o teste. Continuar com os cuidados, máscara, lavando as mãos. Importante, todo mundo testar, né? Já tem um conhecimento de saber se tem para se isolar e não passar mais para a população. O evento piloto testou cerca de 200 voluntários. Quem teve resultado positivo para o coronavírus recebeu orientações e um atestado médico para isolamento.
O evento foi o pontapé inicial para o Plano Nacional de Testagem da Saúde, que será aplicado em todo o país. 60 milhões de testes serão enviados aos estados para ampliar a testagem e reforçar o combate ao vírus. A nossa meta é ampliar a testagem em pacientes assintomáticos, porque aí nós podemos detectar os casos que são positivos. Com o teste rápido de antígeno, o resultado ele é quase que imediato e as decisões sanitárias elas podem ser tomadas com maior celeridade. Na vacinação, o Brasil atingiu no último sábado a marca de 200 milhões de doses de vacinas distribuídas. O ministro Queiroga destacou o impacto da imunização em todo o país. E nós temos, no último mês, um cenário epidemiológico mais favorável, com a redução de casos, com uma menor pressão sobre o sistema de saúde, com redução de óbito, e isso é fruto do sucesso das medidas sanitárias que têm sido colocadas em prática. Vamos agora ao quadro Diário Comunidade. A reclamação vem do bairro do Salaco. Essa denúncia, né, não é a primeira vez que a gente recebe o bairro do Salaco. Tá aí as imagens feitas pela nossa telespectadora Camila Novaes de Andrade. Ela fala da questão aí de esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto, reclamando lá no Salaco, né? Questão de saúde no bairro do Salaco. Reclama lá, segundo a Camila Novaes de Andrade, esse problema na rua José Carlos Vidal, em frente à escola Estado de Israel. E ela fala que deram uma melhorada na rua. A rua ficou boa, melhoraram a rua. Porém, a questão do esgoto continua essa vergonha aí, né? Então, atenção, prefeitura. Não adianta colocar cascalhinho, asfalto, remendo, piche e o asfalto escorrer para o lado, esbarrar no esgoto, né? Então tá aí a reclamação lá da Camila, do bairro do Jardim Salaco. A gente volta a falar da área de saúde aqui, dá uma passadinha no painel Covid, né? Uma atualização do painel Covid da prefeitura. E olha só, pessoal, atenção, segunda-feira, né? Saiu a atualização e quando aparece aquele vermelhinho ali é para ficar atento. Ou seja, estamos de novo no vermelho em relação a leitos de UTI. 25 de 26. A prefeitura chegou a ter mais de perto de 40, né? Informava 50, mas a gente sabe que na verdade eram 36. Agora são 25 de 26. Mais do que no vermelho, novamente, os leitos de UTI. E leito de enfermagem, que na última atualização que mostramos aqui estava aí, entre aspas, tranquilo, de novo batendo na porta. 19 de 20. 25 de 26, UTI 19 de 20, novamente aumentando o número de internações pela Covid-19 aqui em Teresópolis, e a gente sabe que pode gerar essa consequência da falta de leito e de mais internações aí, né? Principalmente casos mais graves, onde se depende do leito aí de UTI. Então, a prefeitura diz que se nos próximos 7 dias houver essa continuidade, né, de vermelho, ela vai contratar mais leitos. Tem que esperar o quê? A gente está falando desde semana passada que está aumentando. A gente vê olhando os números, está aumentando aí há mais de uma semana, aumentando o número de leitos. Vai esperar mais 7 dias. Enquanto isso, o Teresopolitano vai para onde? Volta Redonda, igual já foi feito, aí quase 300 quilômetros de distância. A gente tem uma informação aqui sobre isso ainda. Olha só, o painel Covid. A prefeitura, além do painel Covid, publica lá nas redes sociais essa atualização. Só que aí você olha a atualização lá, ó, fica para trás, você não consegue ver. Porque entra lá no timeline hoje às 8h30 da manhã. Aí, por exemplo, você pega o seu celular à tarde, que foi quando ela entrou na verdade, porque dá para ver ali, ó, o Facebook entrega, adicionada hoje às 15h53. Então não adianta postar com o horário atrasado, porque o Facebook diz que o horário foi publicado. Então, às vezes, a pessoa não vai ver, porque passou ali do timeline, né? Sabe que o Facebook só anda para frente, não vai para trás nunca, né? Então você vai subindo a linha do tempo, ela só sobe, não volta nunca. Então a prefeitura coloca ali e ninguém vê que a cidade está nessa problemática toda. Só que não adianta, né? A gente está atento aqui, não só a gente, mas outros colegas de imprensa, outras pessoas que estejam preocupadas com a cidade, e tá ali, ó, o Facebook está indicando que está errado. Vamos colocar de novo aqui para você entender a gravidade dessa situação. Hoje às 8h30, né? Quem procurar lá no Facebook da prefeitura hoje, se procurar e não colocar
a setinha do mouse em cima ali parece que entrou 8h30 da manhã e ninguém viu. Pode ver que não tem nenhum comentário, não tem quase nada de repercussão, porque não vê, porque entra atrasado. Você entra na timeline 3h55 da tarde, aí não vai aparecer. Ela vai ficar lá para trás, atrás de outras publicações. Mas é só colocar a setinha, está lá 15h53. É preciso mostrar a realidade. A gente falou que algumas vezes, quando a situação melhora, é o que a gente quer dar a notícia aqui. Não temos mais internações por Covid-19. O número de casos caiu drasticamente. É isso que a gente quer mostrar, mas infelizmente a realidade volta a ser sentido contrário. Então não adianta querer fazer publicação atrasada para a população não ver e a cidade se afundar novamente. É preciso mostrar a realidade da situação da pandemia aqui no município. Morreu aos 85 anos o ex-deputado Simão Cecim. 85 anos de idade, ex-deputado federal, cumprindo 10 mandatos como deputado e também já foi prefeito de Nilópolis. Simão Cecim teve votação expressiva aqui em Teresópolis por causa da proximidade com o ex-prefeito Mário de Oliveira Tricano. Ele deixou 2 filhos, o médico Marcelo Cecim e o engenheiro e também ex-prefeito Sérgio Cecim. Vamos agora a mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez com o quadro Foto do Dia. Em agosto de 1930, já quase 100 anos atrás, o time do Bangu veio a Teresópolis para uma partida com o União, que era um time do bairro do Alto. E essa viagem a Teresópolis, a equipe do Bangu ficou hospedada no Hotel Teresópolis, que ficava no bairro do Alto também. Bom, a nossa fotografia de hoje é justamente isso. Nessa imagem aí, a equipe do Bangu, então, alguns jogadores no Hotel Teresópolis, que depois, em 1934, vai se transformar no Colégio São Paulo. Mais à frente um pouco, o Colégio São Paulo vai assumir a Vila Rosinha, que é a casa do Gonçalo de Castro, então amplia o seu tamanho. Mas em 34 é para onde se muda esse hotel. E o time do União tinha o seu estádio, o estádio Jorge Pereira da Silva, ali na rua Alfredo Ribeiro Filho, onde aparece justamente o jogador Vivi, que veio para essa partida de 91 anos atrás em Teresópolis. Interessante como alguns registros que para algumas pessoas nem se torna tão importante, mas que fica para nossa memória, graças àqueles que colecionam também fotografias de jogos de futebol, de times, e são vários colecionadores em Teresópolis. Certamente nós temos aí muitas preciosidades guardadas aí nos baús dos desportistas que tiveram seus parentes ligados aos times de futebol da cidade. Foram tantos ao longo de todo esse mais de 100 anos da história do futebol no município. É isso, fotografia do dia, concentração do Bangu em Teresópolis em uma partida contra a equipe do União. Nós vamos voltar a esse assunto de futebol, provavelmente, para falar de um outro jogo nesse mesmo ano de 1930, de uma equipe do Rio, o Fluminense, que veio jogar com o Teresópolis, que era o adversário principal do União no bairro do Alto naqueles anos de 1930. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, você vê também na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E para quem acompanha nossa programação lá pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!